E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de língua portuguesa para a gente trabalhar, então, dessa vez, um conteúdo que é bem conhecido aí de várias pessoas, né? Que a gente vê nos verbos, a gente vê um pouquinho na sintaxe, que são as vozes verbais. Então, a gente vai apresentar um guia breve e rápido de estudos para a gente reconhecer essas vozes verbais e saber quando utilizá-las dentro do nosso cotidiano, dentro dos nossos estudos em si, certo? Muito bem. Para que a gente possa trabalhar um pouquinho com vozes verbais, a gente precisa relembrar sobre o sujeito. Por quê? Porque dentro das vozes verbais, pessoal, a gente vai trabalhar com a ideia de quem age sobre o verbo. Quem age ou quem sofre a ação especificamente, certo? Sendo assim, a gente tem que lembrar que o sujeito é aquele ser, aquele objeto, aquela coisa que se relaciona com o verbo praticando ou sofrendo essa ação que é mencionada, certo? Olha os exemplos ali. Marco Aurélio caminhou pela praia. Então, a gente tem o Marco Aurélio como um ser que atua sobre o fato de caminhar, tá bem? Ele é um praticante da ação, portanto, né, ele, além de ser sujeito dessa oração, ele a pratica, certo? Pratica o verbo que aparece mencionado. A música foi tocada por Marco Aurélio. Quem praticou a ação foi o Marco Aurélio. Mas a música, que é o sujeito dessa oração, ela sofre a ação por alguém. Esse alguém é o agente da passiva, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco sobre quem é este ser. Tá? Então, nessa frase, a música foi tocada por Aurélio, a música sofre a ação. Portanto, ela continua sendo sujeito, mas ela não age como na frase anterior. Ela sofre a ação. Aí isso vai chegar quando a gente chega nas explicações sobre voz ativa e voz passiva, tá bem? Porque a condição dos verbos, como eles aparecem, estão relacionadas, portanto, a esses sujeitos e a forma como eles atuam frente aos verbos. Olha só. Os amigos traziam boas novas para nós. Quem é que trazia boas novas? Os amigos, né? Então eles estão agindo sobre o trazer. Portanto, a voz dessa frase é ativa. O livro custou muito caro. O que custou caro de verdade, né? Foi o livro, que aliás está parecendo um carro ali, né, na imagem, mas vai se entender por quê. O livro custou muito caro, né? Então, esse é livro que age sobre o verbo custar. Portanto, sendo sujeito, ele é ativo dentro dessa frase. Aquele cachorro caminhou quilômetros hoje. Aquele cachorro é quem? É o ser que caminhou. Né? É o sujeito, portanto, da oração. Eu penteei meu cabelo, quem está agindo sou eu, né? Agir sobre o fato de pentear o cabelo sofre, mas ele é objeto, né, do verbo pentear. Portanto, a voz é ativa, que quem age é o sujeito, certo? Agora olhem a diferença. Né? Boas novas foram trazidas pelos amigos. Pegando a mesma frase anterior, do outro exemplo ali, que os amigos trouxeram boas novas, agora, na verdade, as boas novas passa a ser o sujeito, né? E ele está, né, sofrendo a ação que é executada pela expressão pelos amigos. O que acontece, tá? Na voz ativa, a gente tem os verbos conjugados, né, de acordo com o que nós aprendemos sobre eles em outro momento, e o sujeito traz essa ação sobre ele. Então, nós temos, naquele caso, voz ativa. Aqui, pessoal, para caracterizar a voz passiva, a gente tem duas formas. A primeira delas, que é essa que nós vamos ver aqui nos 3 primeiros exemplos, tá? É a de que o verbo fique, né, numa locução, sendo que, né, o verbo conjugado é o verbo auxiliar, normalmente é o verbo ser, o verbo estar, né? E um verbo principal normalmente colocado também no particípio, trazidas, penteado, lido, certo? Então, nessa condição, a gente vai acabar encontrando voz passiva, porque isso vai fazer com que o sujeito sofra a ação verbal. Boas novas foram trazidas pelos amigos. Não foram as boas novas que agiram, mas sim os amigos, certo? Que é a expressão chamada de agente da passiva. Quando a gente entra em voz passiva, pessoal, nós vamos tomar contato também com esse ser, tá? Que é o agente da passiva, que normalmente é uma expressão ligada por preposição, pela preposição por, tá? Pelos, por, pela, pelas e por aí vai, né?
que liga, então, esta palavrinha que vai agir em relação ao verbo que está colocado na voz passiva. O cabelo foi penteado por mim. Alguém penteou o cabelo, que fui eu. Tá? Mas o cabelo está sofrendo a ação. Então, o cabelo é o sujeito nessa frase que tem o verbo auxiliar, que tem o verbo no particípio. O livro foi lido pela minha amiga. Tá? Então, o livro, né, que é o sujeito dessa oração, ele sofre a ação, né, executada pela minha amiga. Certo? Então, quando a gente tem voz passiva, pessoal, o nosso sujeito ele é paciente, ele recebe a ação, e nós podemos ter na frase este elemento chamado de agente da passiva, que é quem executa a ação. Aí a gente chega no último exemplo. Vendem-se casas. Tá? Ah, Lucas, mas como é que a gente sabe que vendem-se casas é da voz passiva porque não tem nenhuma colocação que indique isso, o verbo não está da mesma construção anterior, né? Então, olha o próximo slide aqui. A voz passiva ela pode ser dividida em voz passiva analítica ou voz passiva sintética. Na verdade, aí no slide vocês estão vendo ao contrário, tá? Depois eu vou colocar uma correçãozinha para vocês. Mas a voz passiva analítica, tá? É aquela que coloca o verbo auxiliar com o verbo principal, tá? Então, casas são vendidas por alguém é a voz passiva analítica. É a construção mais extensa, tá? A voz passiva sintética é quando ele inverte a posição do sujeito, passa para depois do verbo, coloca o verbo na construção regular, digamos assim, né, da conjugação verbal da maneira simples, e agrega um pronome apassivador, que é aquele se que aparece ali. Vendem-se casas, tá? Então vejam aí no quadro abaixo que o vendem-se casas e o casas são vendidas por alguém são a mesma coisa, só que a forma como eles são colocados, né, em matéria de estrutura, elas têm essas diferenças, tá? Enquanto na analítica a gente tem uma versão mais estendida da frase, com o verbo auxiliar e o verbo principal, na versão sintética a gente tem um verbo comprimido, né, na sua conjugação verbal, de acordo com o tempo, o modo, enfim, e o pronome apassivador. E aí é interessante a gente pensar nisso aqui, esse pronomezinho se aí, tá? Porque quando a gente estuda sintaxe, pessoal, esse se ele pode ser visto de algumas formas. Duas que aparecem aí na tela para vocês, o pronome apassivador e o índice de indeterminação do sujeito, são muito comuns na hora de analisar, por exemplo, o sujeito de uma oração. Tá? Então, quando a gente consegue transformar o vendem-se casas em casas são vendidas por alguém, na verdade, a gente tem aí colocado, né, uma frase na voz passiva. Tá? Então, a gente conseguiu identificar que o sujeito estava após o verbo, certo? Não estava, né, desaparecido a frase, né? Ele não era indeterminado, ele estava ali presente, só que ele estava construído na forma sintética dessa voz passiva. No outro exemplo ali, precisa-se de empregadas. Se a gente for tentar transformar a oração no analítico, como a gente fez na outra frase, a gente vai ter um problema. Ficaria de empregadas são precisadas. Puxa, mas daí, né, parece que perde o sentido, parece que perde a estrutura. E é isso mesmo, tá? Perde isso. Então, o que acontece? No índice de indeterminação do sujeito, aquele se que aparece ali, ele identifica que alguém precisa de alguma coisa, mas a gente não sabe quem. Tá? Tanto que a expressão de empregadas é complemento do verbo. E aí tem um detalhe muito interessante, pessoal. Um sujeito, ele nunca é iniciado por preposição. Então, esse de empregadas são precisadas nunca poderia acontecer. Tá? Nunca poderia ser colocado como sujeito, pelo menos, né, dessa expressão. Então, o que acontece? O de ali está sendo necessário para ligar o verbo, que é um transitivo indireto, até o seu complemento, que é empregadas, o núcleo do complemento. Então, pessoal, o de faz a ponte entre os dois, certo? Então, ele tem que ser associado ao objeto e não ao sujeito. Portanto, sempre que nós nos depararmos com a partícula se e logo ao lado uma preposição, esquece, pessoal, é batata. Aquilo ali não é o sujeito, tá? O sujeito não está exposto naquela frase, como essa que está aí no exemplo, tá?
Então aquele C vira um índice de indeterminação do sujeito, que é diferente de um pronome apassivador que só está transformando a voz passiva analítica em voz passiva sintética. Para a gente finalizar, nós temos a voz reflexiva, que é aquela em que o sujeito age e sofre a ação. Normalmente esse age, né, o sujeito está exposto, ou mesmo oculto, ele está colocado na oração. Mas a gente tem também a presença de um pronome oblíquo átono que vai fazer com que o objeto dessa oração refira ao próprio sujeito. E aí nós teremos então voz reflexiva. Fulano penteou-se antes da aula. Ora, fulano penteou fulano. Ele penteou ele mesmo. Então a voz reflexiva. Ela se prendeu em casa. Ela prendeu quem? Ela mesma. Então, voz reflexiva também. Eu me dei aquilo de presente. Eu dei para mim mesmo aquilo de presente. Então, voltei para a minha ação. Portanto, voz reflexiva. Tu te acabaste na pizza. Né? Tu te acabaste na pizza, hein? Aqui no Sul a gente tem, né, essa expressão de acabar, né, de tipo fazer muito alguma coisa, né? Comeu demais, jogou demais, fez demais alguma coisa. Então, tu te acabaste na pizza, hein? Então, tu acabou, ou tu acabaste com quem? Com ele mesmo, com o tu mesmo. Então ficou, né, sendo da voz reflexiva em virtude disso. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. A gente deu uma revisadinha aqui em vozes verbais e voltaremos em outros tempos, então, com novos vídeos sobre a língua portuguesa. Um abraço a todos e até a próxima!